Eu trabalho com desenho em várias áreas distintas, assim, né? Já trabalhei com animação, com quadrinhos, com ilustração, que é mais recorrente do que animação, mas trabalho no dia a dia assim com design gráfico, que me paga o aluguel e as coisas, as contas. E também recentemente, mais ou menos com uma certa frequência, eu estou fazendo exposições com meu trabalho em galerias e espaços de arte visual. Eu gosto de experimentar, não gosto, eu preciso de criar situações diferentes para me manter animado, assim, do desenho, assim. Para mim é difícil manter um estilo de desenho ou um tipo de aplicação do desenho por muito tempo, assim, sem acabar me cansando, assim. Preciso variar um pouco. Sim. Então, esse é um dos motivos de eu estar fazendo essas exposições, né? Daí é um outro tipo de trabalho, eu preciso de uma outra atitude para fazer o trabalho, outros pensamentos, outra maneira de pensar o desenho. Então, para mim é importante, assim, que eu consiga criar outras frentes, assim, outros espaços, assim, para explorar o meu desenho. Eu sempre tenho uma fixação por coisas impressas, é um fascínio que continua, assim, mas a possibilidade de fazer outras coisas me estimula também a fazer. Então, eu sempre procurei essa coisa de trabalhar com animação, ilustração, coisa impressa. Às vezes me convidam para fazer coisa na rua, tentar fazer murais, mais ou menos. Eu tenho uma certa dificuldade de ficar prevendo o que as pessoas qual vai ser a reação das pessoas. Eu escrevo histórias assim, muito didáticas, ou muito lineares, ou muito simples, assim, já esperando ter uma resposta pública, assim. Minhas histórias em quadrinhos são um pouco surreais, um pouco nonsense e tal. Eu estou pensando mais sobre a linguagem dos quadrinhos e outras coisas do que realmente criar uma sensação ou um sentimento específico, assim, né? É uma coisa um pouco mais aberta. Então o meu trabalho ele não tem uma intenção tão definida, assim, de como eu vou chegar no público ou que tipo de mensagem eu vou passar para o público. A única coisa que eu me proponho é ter liberdade de tratar, de fazer o trabalho que eu estou fazendo naquele momento, de fazer as minhas escolhas pessoais, de levar as coisas para lá e para cá. E também na esperança de que a pessoa que está recebendo, que está vendo a obra, vai usufruir também de uma certa liberdade de poder ler aquele trabalho da maneira que melhor lhe interessar, assim, ou que ela e que consiga de alguma maneira comunicar com ela, assim, ter uma certa criar uma relação da pessoa, assim, tipo, ela poder ler e ela extrair alguma coisa que diz respeito à vida dela. Uma coisa mais aberta, assim. Isso aí exige uma predisposição da pessoa que está vendo, de se interessar e de... Então o desenho tem que, de certa forma, atrair ou interessar para a pessoa, para ela chegar, se aproximar, ver, dedicar tempo para ler as coisas. Mas é um pouco assim que eu trabalho mesmo. Eu acho difícil, para mim é difícil fazer um trabalho tão dirigido, assim. Eu tento fazer coisas bem pessoais, que as pessoas identifiquem como uma coisa bem minhas, assim, íntima. Eu coloco personagens em situações que estão vivendo, onde esses sentimentos vão aflorar, vão surgir. Sim. Mas cabe a quem está lendo extrair essas coisas, não é ficar falando, ficar acentuando.
de um jeito muito didático, assim, né? E eu acho que isso aí acontece tanto nos quadrinhos quanto em outras coisas, nos outros trabalhos, assim. Estou buscando mensagens muito específicas, assim, não estou comunicando como se fosse um manifesto ou uma coisa verbal, assim. A primeira experiência com quadrinhos, a primeira assim mais intensa, assim, foi uma revista que eu fiz na faculdade junto com um amigo meu. E nessa revista eu já inaugurava assim, várias coisas que eu continuei fazendo depois. Uma era de editar a revista, os contatos com os editores, essa seleção, paginar e tal, que eu continuei envolvido depois no Animal e depois em outros momentos. Fazer ilustração, escrever para a revista, fazer o design gráfico, diagramar e também fazer quadrinhos. Então essa revista foi mais ou menos a inauguração de tudo, chamava Brigitte, eu fiz na Faculdade de Arquitetura. A partir dessa revista eu fui para Animal, que era uma coisa de banca, mais profissional, mas era quase uma extensão, foi uma consequência, assim, um passo a partir dessa revista Brigitte. É uma coisa que eu gosto de fazer e eventualmente continuo a fazer. Depois eu fiz aquela coleção Mini Tom, que era uma coisa mais entre amigos, assim, chamar os amigos e tal. Bem independente, distribuição precária. A coleção Mini Tonto eram uns livrinhos 10 por 15, assim, pequeno, com 32 páginas, que eu pedia para vários desenhistas amigos, assim, próximos daqui, do Rio Grande do Sul, da Argentina, do Uruguai. Quando a Animal acabou, na verdade, foi um vazio, assim, de quadrinhos editados no Brasil nas bancas, né? Eu vinha vindo num crescendo, assim, com Chiclete com Banana, no fim dos anos 80 e tal. E aí no comecinho dos anos 90 essa onda assim meio desapareceu. E muita gente que estava publicando nos seus revistas, fazendo coisas que estavam surgindo nesse momento, deixou de ter um canal nas bancas, né? E mais ou menos para suprir ou para criar um veículo diferente que não fosse de banca, a Minitonto surgiu mais ou menos nesse vácuo, assim, nesse vazio. Então era uma ideia de fazer uma publicação bem barata de fazer, praticamente um fanzine, rodado em offset, mas um livro pequenininho, que era mais barato. Eu tentava envolver o desenhista para ajudar a distribuir e a gente conseguir pagar gráfico, essas coisas. Então era independente completamente nesse sentido mesmo. Lembrar assim, eu não penso muito. Às vezes olhando, depois de muito tempo, você pegar um livro e olhar, ou alguma coisa, algum desenho que eu fiz e tal. E às vezes acontece de você se surpreender de novo com o trabalho, assim, tipo, não me lembrava que tinha feito isso e tal. E parecer legal, assim. Às vezes você olha e não gosta, assim, não tá bom isso aqui, não gostei e tal. Mas assim, de ficar lembrando um trabalho que em geral, eu gosto bastante dos livros de artista que eu faço, eu gosto assim do resultado deles e das histórias em quadrinhos também, que são coisas que eu trabalhei com muita concentração, assim, por muito tempo, um tempo continuado, assim, num projeto único. Então esse tipo de esforço que acaba exigindo essas coisas assim, você acaba criando um certo carinho assim, pelo trabalho. Mas eu não tenho assim uma coisa assim de uma coisa predileta ou favorita, assim, não, não passa muito pela cabeça.
entrevistas, sempre surgem alguns nomes, assim, quando me perguntam e tal, de autores de quadrinhos ou de desenho, assim, que tipo, o George Herman, que era um autor que fazia o Crazy Cat, que era um personagem do começo do século XX, e alguns autores contemporâneos mesmo, assim, também, como Gary Panther, o Mariscal, que é um espanhol. Mas, de uma maneira geral, vários autores, assim, que trabalharam com uma... Tem um certo tipo de escrita, assim, que dá uma impressão, quando você lê, de que ele foi... que o autor foi encadeando ideias e foi tratando essas ideias com uma liberdade, assim, que parece que a coisa foi sendo formada ao momento que ele escrevia, assim, uma espécie de escritura automática, que é, que é meio... dá a sensação de que a imaginação vai se esparramando, assim, pela página de um jeito livre, assim. Mas que eu acho que é enganoso, assim, na verdade é uma coisa muito construída, assim, mas na hora que você está lendo dá essa sensação de um frescor, assim. Então é uma certa liberdade com a linguagem, assim, me chama a atenção, assim. Então, eu não consigo lembrar agora exatamente de um autor, mas é, várias coisas que eu que me atraem, assim, tem esse caráter, assim, de uma liberdade no trato, assim, da linguagem. Bom, tem um que eu gostava muito de ler, hoje em dia eu não leio tanto, que é o, o Kurt Vonnegut Jr., que é um americano fez uns best-sellers nos anos 60 e tal, que ele tem essa coisa, assim, de ficar... Ele vai tratar de um tema como a Segunda Guerra Mundial, de uma coisa autobiográfica, uma coisa que ele viu, mas ele transforma aquilo numa espécie de ficção científica maluca, com extraterrestres e tal. E o que ele está falando, na verdade, está ali misturado no meio de tudo aquilo, assim. Então você vai descobrindo aos poucos e entendendo o que está se passando ali, num tipo de literatura que não tem muita... Você não sabe muito bem de onde está vindo e para onde vai, sabe? Você fica meio perdido, assim, porque parece que ele vai construindo aquilo aos poucos, numa espécie de improviso, que não é verdade, não tem nada de improviso, mas essa sensação de que você está no meio de uma exploração, assim, de linguagem, eu acho interessante. E os livros dele tinham essa sensação, era muito... tinha uma proposta bem definida, o tema que ele estava falando e tudo, mas ele conseguia transmitir isso e trabalhar isso com uma liberdade que deixava essa coisa mais... chamava atenção para essa linguagem livre, assim, né? Viva. Então tentar com que as coisas que eu faça tenham esse poder de surpreender, assim, essa capacidade de parecer que é um improviso, que é uma coisa que está surgindo da hora e tal. Esse tipo de qualidade, né, nas coisas que eu faço, eu tento buscar, assim, de fazer. Então os autores de quadrinhos que eu gosto têm um pouco essa o trabalho deles tem um pouco essa qualidade, assim, de que parece, dá a sensação de um improviso, assim, né, de uma coisa que não tem bem, você não sabe onde é bem o começo, nem muito bem onde é o fim, é uma coisa que pode a qualquer momento estar mudando e te surpreendendo ali, né? É, eu sinto, assim, que existe uma continuidade, assim, do desenho despreocupado de infância, despreocupado no sentido do prazer do desenho e do tempo, a disponibilidade que eu tinha para desenhar, né? É mais ou menos
existe uma continuidade entre esses momentos de infância e hoje em dia. Mas a despreocupação também é um pouco enganosa, assim, porque apesar de eu desenhar por prazer e ficar horas e horas e horas desenhando, eu me irritava muito, porque eu achava que eu não sabia desenhar e que eu queria aprender a desenhar de um jeito Hum. certo ou Isso bom. mais Então, na antigamente, né? verdade, era um pouco neurótico também, porque eu brigava comigo mesmo o tempo todo, assim, em relação ao, ao desenho, assim. Então, apesar de eu não sentir isso na época, na verdade eu estava treinando mesmo. Essa coisa de pegar uma folha de papel e desenhar um monte de rostos, por exemplo, que era um treino assim de como é que se faz a Isso em que expressão época humana e isso? tal. Ah, bem de criança, Ah, de criança. dos, sei lá, dos 9 aos. Nessa Dos época. 9 em diante, assim, de Nessa obsessão, época tu assim, tinha para ficar desenhando o tempo todo. Eu gostava de desenho de humor, assim, então era uma sim. coisa mais distorcida, né? Uhum. Já era um desenho que eu procurava ser, que era na minha cabeça, do jeito que eu via, era um desenho mais imaginativo, assim, usava imaginação e não ficar copiando a realidade, assim. Eu preferia esse tipo de Sim. desenho. Mas eu ficava brigando comigo mesmo porque eu nunca ficava tão bom quanto o desenho do Jaguar, eu nunca ficava tão bom quanto o Asterix. Então eu ficava brigando comigo mesmo porque eu queria que meu desenho melhorasse. Então, apesar de ser um desenho por prazer, eu realmente tinha prazer e gostava de desenhar, eu ficava brigando o tempo todo comigo mesmo. Era uma coisa meio. Então, na verdade, apesar de ter sido uma diversão na época, era um treino assim, bastante, por um lado até bastante consciente, porque eu ficava criticando o tempo todo. Assim. Raramente surgia alguma coisa no desenho, eu desenhando ali, que eu olhava e achava legal. Daí aquilo ficava na minha cabeça, assim. Ah, esse desenho, aí eu reservava o desenho como se fosse uma coisa mágica, Tinha assim. ideia meio de copiar, tipo, Eu desenhos copiava um favoritos, pouco, assim. Tipo, tipo, aí tinha essa preocupação Pantera de não estar fazendo. Cor-de-Rosa, comecei a explorar aquele negócio daquela A cara forma comprida dela. que ele tem, aquela forma, assim, É, bem sim. destacado. De repente hoje eu estou me dando conta que eu desenho um monte de bicho que tem um bico Ah, sim. comprido e tal. Os cachorros, né? E uns cachorros que tem umas coisas assim pra frente, destacado do rosto. E às vezes mesmo o nariz, eu desenho um nariz grandão. E eu acho que agora eu estou me lembrando de desenhos que eu fazia da Pantera Cor-de-Rosa. Desenhei uma série de personagens que tinha aquele formato, com um bico comprido e tal. Então, na verdade, era um trabalho assim grande que eu fazia nessa época. Assim, era muito tempo desenhando. E apesar de ser divertido, também era, era meio neurótico, assim, ficava me cobrando muito. Eu gostei muito, na verdade, para gostar do desenho, do meu traço, do meu desenho e tal. Às vezes eu me lembro assim de sessões que a gente desenhava em família com meu pai. Eu desenhava umas coisas e odiava e brigava. Ah, é uma droga, não gosto disso, é horrível. Aí meu pai que ficava querendo me estimular, "Ah, não, mas não é tão ruim assim." Mas eu era muito crítico, assim, porque eu ficava comparando com as coisas que eu gostava, eu acho, né? Então é, era uma briga, assim. Mas com o tempo eu fui conquistando essa coisa de desenvolver um traço mesmo, um desenho que eu julgasse que traduzia minhas ideias a respeito Uhum. de desenho, assim, ter essa aparência viva, de ser meio surpreendente, todo esse tipo de coisa. E talvez não seja surpresa que meu desenho acabe sendo voltando para coisa infantil, justamente porque o desenho infantil tem essa coisa da surpresa, da Uhum. liberdade e tal, né?
uma busca por essa liberdade, esse traço expressivo, uma composição expressiva, acaba, é, acaba que eu meio voltei para a infância pré minhas críticas adolescentes, assim, né? É, quando eu desenhava mais solto e meio sem me preocupar mesmo com se o desenho estava enquadrado mesmo numa ideia de desenho ou não, era mais o desenho pelo desenho mesmo, né? Eu fiz artes visuais no IA mesmo, de 95 a 2000. Os professores e os cursos foram bem receptivos do que eu fazia, assim. E eu estava lá na escola justamente tentando, querendo fazer coisa nova. Eu não estava, eu não fui lá para conformar meu desenho, para aprender a desenhar certo, mas eu fui para tomar contato com procedimentos, né? Maneiras de fazer as coisas. Porque tem um pouco, as pessoas falam muito numa oposição, assim, né? Um desenho que está seguindo certas normas, certas regras, e o desenho que eu faço que é livre, que é solto, expressivo, não sei o que lá. Como se existisse uma oposição, e existe uma diferença, óbvio, de eu fazer sem régua, à vontade, sem planejamento, um desenho e um desenho que você está seguindo certas normas, às vezes usando régua, ou seguindo normas de perspectiva, etc. Existe uma diferença. Mas de qualquer maneira, cada uma dessas maneiras de desenhar é um procedimento, não existe uma moral, né? Ah, isso aqui é livre e é legal, é bom, isso aqui é tudo certinho ou é ruim. Não existe uma hierarquia, para mim, pelo menos, eu não coloco isso numa hierarquia. Porque eu vejo como é procedimentos mesmo, é técnica. E a técnica, na verdade, não existe para aprisionar a gente, mas é mais para libertar, né? Se aprender a desenhar de um jeito como a realidade, não é, isso não precisa ser uma prisão. Você não precisa ficar preso naquilo e fazer sempre aquilo. Mas não faz mal nenhum se aprender a fazer daquele jeito. Como também não faz mal se você está cansado de desenhar daquele jeito, soltar o pincel, fazer desenhos com menos preocupação, se é isso que você está buscando. Para fazer desenhos sem preocupação, se divertir, realmente parecer livre, parecer solto e tal, também precisa de um procedimento específico, uma técnica. Um monte de gente, vou desenhar solto. Daí você vai lá, desenha, mas o desenho é todo amarrado, todo preso, não está solto, porque ele não consegue soltar de umas amarras. Para aprender a soltar essas amarras, também é uma questão de técnica, de você perceber por que você desenha assim, por que você desenha errado, é, dessa outra maneira, por que vou largar esse material, vou pegar um outro material, essa coisa que também é técnica. Realmente na infância tem uma talvez a liberdade maior, talvez um É. desenho assim, uma soltura, assim que Até o momento, adulto até o a momento pessoa em que vai você criando fica, até o momento em que você fica olhando com os olhos dos outros, comparando, você tem essa liberdade, né? No momento que você, esse desenho, essa casa aqui não é tão legal quanto essa aqui, eu só sei fazer essa casa aqui. Aí você fica meio se criticando, fica com vergonha de fazer aquela casa e nunca mais faz, porque tem outros que fazem casa melhor. É claro que tem diferença, tem gente que tem uma facilidade incrível para desenhar. Eu conheço gente que não trabalha com desenho, tem outra profissão, mas que tem um olho e consegue desenhar muito bem, são super, desenham melhor do que eu, assim. Tem uma facilidade de entender o desenho. Então existe uma predisposição de algumas pessoas para o desenho, outras desenham menos. Mas de qualquer maneira eu vejo que todo mundo desenha na infância ou faz alguma coisa. E muitas vezes quando a gente está desenhando, escrevendo, a gente está desenhando, fazendo círculos e retas e tal.
Se você vai Padrões, escrever né? um negócio, você está usando desenho, mas você diz que não é desenho, porque você está escrevendo. Mas você está fazendo retas e bolas e tal, né? Pode ser mais tosco, menos tosco, mas isso não importa. Você está usando o instrumento, o negócio de fazer um desenho. Às vezes você desenha um mapa para um amigo e faz uma indicação. Você está lá usando uma coisa abstrata de linhas no papel. Mas as pessoas que continuaram desenhando, ou que são desenhistas, de certa forma são pessoas que viam vantagem em desenhar, viam prazer naquilo Uhum. ou o desenho realmente é uma coisa interessante, a ponto de ser mais interessante que jogar bola, ou sair de bicicleta, ficar desenhando. Então é uma coisa meio pessoal, assim. Eu não fico muito. Entrar para a escola e aprender outras maneiras de desenhar não quer dizer que vai poluir o teu desenho, ou se Uhum. vai estragar o teu desenho. É aprender. Desenhar tem milhões de maneiras, então é aprender a fazer desse jeito, fazer daquele. Uhum. Que eu acho que é isso. A Interessante. técnica é uma coisa para libertar, não é para aprender a gente. Você não aprende uma técnica e depois é obrigado a repetir aquela técnica e fazer só aquilo o tempo todo. Você pode fazer um monte de coisa diferente. O que depende é a tua Isso mesmo. concepção do que é um trabalho, o que é o teu trabalho, Uhum. né? O que você quer fazer, essas coisas, né?